Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast, a nossa série de entrevistas em vídeo. E hoje essa entrevista está sendo gravada aqui no dia 2 de abril, uma quarta-feira. Estamos aqui no início da tarde e eu tenho o prazer de conversar com o André Germanos, gerente de negócios de carbono e agricultura regenerativa da ADM na América Latina. Tudo bom, Germanos? Tudo bem, Fernando. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vamos falar do programa de agricultura regenerativa da ADM, programa que foi anunciado ali no fim de 2023, programa muito importante. Vários programas, e ainda bem que isso está acontecendo, né? Na área de agricultura regenerativa estão em curso no Brasil. O da ADM é um dos mais importantes deles. Então ele foi anunciado lá no fim de 2023. Eu me lembro que no início eram 20 produtores, né, envolvidos, a ideia era essa, produtores de soja em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, numa área total de 20 mil hectares. Então, Germanos, eu queria que você lembrasse para a gente um pouco do início, o que levou a ADM a lançar esse programa. Esse programa se chama ADM, espaço Re, minúsculo, 2 pontos, generação. Tá? Para quem quer saber o nome certinho, o nome é esse. E o Germanos vai contar para a gente, então, o que levou a ADM a criar esse programa e quais foram as fases iniciais, o que foi feito até agora. Fica à vontade. Fernando, a ADM tem a sustentabilidade e essas ações relacionadas à proteção do meio ambiente já no seu DNA. Então, não é algo novo na nossa história. Especificamente em agricultura regenerativa, nós temos um programa que é o maior programa nos Estados Unidos de agricultura regenerativa. Já estamos aí, vamos chegar em 5 milhões de acres ali já engajados. E esse programa já tem alguns anos ali na América do Norte. O programa também foi expandido para a Europa e veio para o Brasil. Ali no final de 23 nós fizemos o lançamento do programa e ele veio para cá depois de muito estudo, de muita análise e de muita pesquisa de nossa parte, para entender como esse programa se encaixaria na realidade do agro brasileiro, da agricultura tropical, e como isso se encaixaria na realidade dos produtores brasileiros. É um encaixe que deu muito certo, faz todo sentido para o produtor brasileiro. O produtor brasileiro já é o produtor mais sustentável do mundo, isso nós já sabemos. É o produtor que mais investe em ações sustentáveis como insumos biológicos, plantio direto, plantas de cobertura. Então faz muito sentido que nós registremos isso e que a gente estimule ainda mais essa evolução e essa jornada da agricultura regenerativa aqui no Brasil. Então esse foi um pouco do nosso intuito ao montar o projeto aqui e desenvolver o projeto aqui no Brasil. Perfeito. Bom, começamos pela soja. A ADM é uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, né? Tem sede lá, matriz nos Estados Unidos, mas operação no mundo inteiro. E no Brasil também é uma das maiores empresas do setor, grande exportadora e processadora de grãos e outros produtos agrícolas também. Então, esse programa que nasceu lá nos Estados Unidos, cresceu para o resto do mundo, era muito natural que chegasse aqui. E, de fato, esse programa no início, Germanos, reuniu esses 20 produtores. Como é que foi essa escolha dos produtores? Por que essas regiões? Por que a soja? Como é que a gente pode explicar isso? Acho que a soja é o nosso produto principal aqui no Brasil. É o produto que também tem a maior lupa em cima deles em termos de visibilidade mundial. E o programa ele se desenvolveu a partir dessas duas regiões, por nós termos uma presença bastante relevante nessas regiões. Temos plantas que processam a soja ali, tanto em Uberlândia quanto em Campo Grande. Em Campo Grande nós processamos a soja para além de farelo e óleo, também fazendo proteína para uso de nutrição humana, por exemplo. Então fazia muito sentido que começasse por ali esse projeto. A ideia é que nós tivéssemos 20 mil hectares e por volta de 20 produtores rurais. Daria para fazer com menos produtores, muito menos produtores, daria para fazer com muito mais produtores. A gente entendeu que era um número que fazia sentido. Apresentamos o programa
para vários parceiros nossos. E foi muito interessante, Fernando, que a reação foi muito positiva. Então os produtores se interessaram imediatamente pelo programa, viram o valor do programa, para além de valor econômico, viram o valor reputacional e o valor de mostrar para o mundo como a agricultura é feita no Brasil. Então, no final desse round aí de conversa com os nossos parceiros produtores, nós ficamos com 16 produtores no total e ficamos com 25 mil hectares nessas duas regiões. Então, hoje o programa tem 55 CARs e como nós fazemos todas as análises talhão por talhão, nós temos 186 talhões no programa já engajados e que já estão sendo monitorados para a sua segunda safra. Então, hoje eu recebi a informação que nós já passamos da metade da coleta de informações para a segunda safra da soja regenerativa da ADM. Bacana. E foi um programa que teve um resultado muito positivo no primeiro ano e a gente está muito curioso e muito confiante de que esse segundo ano vai ser muito, muito bom também. Maravilha. O primeiro ano foi um ano muito concentrado em coleta de dados primários sobre, inclusive, emissões, né, dessas propriedades, né? E o segundo ano a ideia era que passasse a ser feita uma análise de solo e o balanço de carbono de cada propriedade. É isso. É isso. A coleta de dados primários, acho que é o ponto central do programa. Quando você não tem os dados primários, você precisa utilizar os dados onerados e os dados que eu brinco são dados calculados em laboratório para a gente descobrir qual que é a pegada de carbono da soja. Só que quando você usa esses dados que não são primários, você precisa fazer médias. Então, para chegar na pegada de carbono da soja no Brasil, você tem que pegar, na média, qual que é a mudança de uso do solo nas fazendas brasileiras? Na média, quanto que utiliza de fertilizante? Na média, quanto que utiliza de defensivo? Na média, quanto que utiliza de diesel? Na média. E chega num número de emissões. Perfeito. Quando você tem o dado primário, você pode usar os dados concretos e reais de cada fazenda e de cada talhão. Então, essa coleta de dados primários é muito importante. Então, isso acontece em todos os anos do programa. Essa é a base e a estrutura básica do programa. O que nós fizemos? No final do ano passado, nós fizemos a coleta de solo também. E por quê? Porque, dados de emissão, nós só estamos falando de ônus. Né? Nós estamos falando de quanto emite. Só que a agricultura talvez seja a única atividade humana feita em escala que, além de emitir gás de efeito estufa, também estoca e sequestra gás de efeito estufa, pela própria natureza das plantas. As plantas fazem fotossíntese, coletam, retiram CO2 da atmosfera, transformam em folha, em caule, em grão, em raiz, e nesse processo depositam e sequestram e armazenam carbono no solo. Então nós queremos ver não só o ônus da produção rural, que muitas vezes é o número que aparece quando se fala de quanto que a agricultura emite, quanto que a agrobusiness, só se fala do ônus. Nós queremos fazer a conta justa. Então nós fizemos as coletas de solo de todos os talhões do programa. Esse número chegou também, já está registrado. E aí nós vamos fazer uma segunda coleta de dados do solo, né, calculando a matéria orgânica no solo e o carbono armazenado ali, daqui a algum tempo. Não adianta fazer isso logo na sequência, mas nós vamos fazer daqui a 2 anos uma segunda coleta para a gente conseguir esse delta de armazenamento de carbono no solo, e aí nós vamos ter as duas partes da equação, o ônus e o bônus. Entendi. E eu acho, Fernando, que nós vamos ter uma surpresa muito agradável quando a gente tiver esse número. Nós já tivemos uma surpresa agradável, nós vamos falar dessa surpresa já, mas em relação à média, que é o que o Germano está destacando aqui, muitas vezes a gente faz os cálculos baseados em média e a gente se esquece que o agro é um mundo inteiro, né? O agro ele tem muitas diferenças entre si. Vou dar um exemplo simples aqui só para as pessoas entenderem. Nós devemos ter uma safra, essa safra 24-25 de soja deve ter uma produtividade média de 60 sacos por hectare
na Bahia são 80, no Rio Grande do Sul serão menos de 40. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande, né? Então, realmente, para esse tipo de cálculo de emissões, o que você consegue reduzir e tudo mais tal, a gente tem até hoje esse problema no Brasil, porque muitas vezes a base, que nós vamos falar sobre isso já já, mas a base é calculada sobre uma média, muitas vezes que não se aplica para aquela propriedade específica. Então, no cálculo de emissões, né, Germano, me corrija aqui se eu estiver errado, mas entra combustível, fertilizantes, calcário, defensivos, enfim, energia que se gasta na fazenda, não é isso? Transporte, secagem. Então, nós temos aí quase 60 itens que são coletados, dados que são coletados, e esses dados são depurados, são avaliados, analisados a sua acurácia, e aí nós, nesse primeiro período de estudo e de análise de como seria montado o programa, nós escolhemos a Bayer como nossa parceira técnica para fazer esse cálculo. Então, junto da Embrapa, eles desenvolveram uma calculadora de emissões de carbono feitas com fatores de emissão brasileiros, o que é muito importante, porque você tem no mundo algumas calculadoras de emissão de carbono, mas todas elas, ou a maioria delas, são ajustadas para fatores de emissão dos Estados Unidos ou da Europa, para a agricultura temperada, e que não funcionam para o Brasil. Então, nós fizemos essa parceria e nós trouxemos a Bayer para fazer essa parte técnica do programa, e com isso nós temos um dado muito mais preciso, e conseguimos saber exatamente qual é a emissão aqui no Brasil. O Brasil, como você falou, dimensões continentais, vários países dentro de mas quando a gente consegue ter, além dos dados primários, uma ferramenta que traz precisão no cálculo das emissões, aí você tem uma fotografia muito boa e real do que é o agro. E a ADM divulgou em dezembro os primeiros resultados ali, né, até numéricos de redução de emissões nos talhões que estão sendo monitorados pelo programa, e foi uma surpresa muito grande, né? Foi uma redução de mais de 50%. Foi uma redução de mais de 50% quando você compara com o benchmark, com o dado desenvolvido em laboratório, que eu brinco. Então, quando a gente usa o EcoInvent, que talvez seja o órgão internacional que faz esse cálculo mais reconhecido, comparado com as emissões do EcoInvent, as emissões dos talhões do programa foram muito positivas. Então, emitiram menos da metade do que o número que a EcoInvent indica. E isso é muito, muito relevante, porque a gente fez o programa de uma maneira muito conservadora. Nós somos muito rigorosos na hora de montar o programa, na hora de fazer os cálculos. Então, esse número é um número que a gente tem uma grande confiança e que a gente tem certeza que é o número correto. E quando você compara as matérias e o que aparece na mídia sobre a responsabilidade do agro nas emissões do Brasil, que sempre são números muito altos, quando a gente começa a trazer isso para os dados reais, a gente vê que esse número pode ser bastante diferente. E melhorias, imagino eu, ainda podem ser conquistadas, porque, quer dizer, a partir de todo esse diagnóstico, imagino uma série de sugestões ali de práticas, de ajustes de práticas que a empresa, que o programa podem dar para o produtor. Sem dúvida, essa é uma parte central do programa. O programa não só registra e calcula, mas o programa tem como uma das suas funções mais importantes fazer o acompanhamento técnico junto do produtor rural. Então nós temos equipes técnicas de consultores residentes ali nessas duas regiões e que acompanham o ciclo produtivo daquele fazendeiro, daquele produtor rural. E uma vez que a gente tem essa fotografia do carbono, fotografia das emissões, fotografia das práticas agrícolas que são feitas, nós passamos para uma segunda etapa, que é exatamente essa, de sugestões de ajustes nas práticas agrícolas daquele produtor. Então, nós brincamos que a gente não vai fazer revolução. Então, o objetivo não é fazer uma revolução na agricultura brasileira, mas é fazer uma evolução. E fazer evolução passo a passo. Nós oferecemos ideias, o agricultor ele pode aceitá-las, todas, algumas, e assim a gente vai evoluindo passo a passo. E isso é muito importante, porque conforme isso vai evoluindo,
o próprio produtor ele vai percebendo os benefícios que isso gera. E não estou falando de benefícios climáticos, benefícios de emissão só. Nós estamos falando de benefícios em produtividade, em resiliência, em retenção de água para esses eventos climáticos, para esses veranicos um pouco mais longos. Então, os eventos que ele pode ver concretamente no solo, na saúde do solo, na pujança do solo, isso vai incentivando cada vez mais que essas práticas sejam adotadas. E aí isso viraliza, né, para usar o termo mais moderno, esse negócio viraliza de uma maneira muito positiva, porque você tem um impacto grande na produtividade, na resiliência e na própria capacidade do produtor de produzir mais e de se proteger em momentos críticos aí do ponto de vista de clima. Perfeito. Você costuma dizer, né, Germanos, que mudar uma prática agrícola dentro de uma propriedade é um investimento, em primeiro lugar, né? Quer dizer, o produtor tem que primeiro sair da zona de conforto, normalmente investir realmente em alguma coisa, e é um risco, né? Quer dizer, esse esforço todo ele tem que ser reconhecido de alguma forma, né? Sem dúvida. E aqui eu acho que nós temos vários tipos de reconhecimento e recompensa que você tem por esse risco extra que o produtor toma. Então, tanto o risco econômico, de às vezes você fazer um investimento num produto um pouco diferente, num insumo um pouco mais moderno, em vez de passar de uma braquiária simples para um mix de cobertura. Então, esses investimentos, eles vão ter um retorno, não só do ponto de vista de produtividade e resiliência da sua safra, mas nós estamos buscando que isso seja reconhecido também do ponto de vista reputacional. Então, para que a gente demonstre que o produtor brasileiro está sempre em busca de melhorar, que ele já tem práticas altamente sustentáveis, e isso fica registrado, é muito importante que se diga. O programa, no final, ele gera um relatório que registra quais são as práticas que foram aplicadas naquele talhão, como aquele talhão está sendo manejado, e isso é muito poderoso, porque a gente passa de uma conversa, da gente dizer que a gente sabe que nós somos sustentáveis, para um documento científico. Então você tem essa parte da gente conseguir transmitir e passar a realidade do agro brasileiro, dos produtos brasileiros, tanto aqui internamente quanto para fora, mas nós também estamos buscando um reconhecimento do ponto de vista de um prêmio que se pague ou que a gente reconheça, que a cadeia participe no reconhecimento desse esforço do agricultor, que é da onde se origina tudo. Por isso que a gente entende, Fernando, que é muito importante que o programa conecte as cadeias do agro. Nós escolhemos fazer um programa do chamado Inset. Então, o nosso programa não é um programa de crédito de carbono, onde você retira aquele benefício climático, aquela redução de emissões do produto base, que é a soja, no nosso caso. A gente retira esse benefício, empacota num crédito de carbono e vende. E aí você pode vender para quem você quiser. Pode vender para a Volkswagen, pode vender para a Shell, pode vender para quem você quiser. O que nós fazemos ao invés disso é manter esse benefício acoplado à soja e aos seus subprodutos. E dessa maneira esse benefício transita por toda a cadeia do agro. Então ele beneficia o produtor, ele beneficia quem está comprando aquela soja na primeira etapa, nós no caso, ele beneficia quem vai usar aquele produto, aquela soja ou aquele subproduto de soja, o farelo, o óleo, a proteína, na indústria. E ele beneficia também o supermercado ou a farmácia que está vendendo aquele produto lá na ponta para o consumidor final. Todos os elos da cadeia registram essa redução de emissões. Então é muito importante a gente conectar a cadeia como um todo e que a cadeia, de fato, reconheça esse esforço feito lá atrás pelo produtor rural, por nós que fizemos os investimentos. O programa é 100% custeado pela ADM, o produtor rural não tem custo algum para aderir ao programa. Ou seja, que no investimento ele já não está sendo nem dividido, porque o produtor já está nessa parceria com a ADM já banca todo o investimento necessário. Nós bancamos o investimento no programa, no sistema, no cálculo das emissões.
Nós bancamos a assistência técnica, então aqueles consultores são todos custeados por nós. Então, esses investimentos, seja nos insumos por parte do produtor rural, seja no sistema e nesse cálculo e coleta de dados por nós, a gente entende que uma vez que a cadeia participe do programa, a gente consegue robustecer o programa e fazer com que o programa ganhe escala de uma maneira muito mais rápida e tenha um impacto muito mais rápido. E a agricultura regenerativa deve ser protagonista agora na COP do fim do ano, certamente vai ser uma das grandes estrelas que a agricultura brasileira pode levar. Né? Sem dúvida. Eu acho que nós temos como uma grande oportunidade apresentar a agricultura brasileira e a agropecuária brasileira e levar as informações e o que nós realmente fazemos no Brasil. Hoje nós temos uma visão talvez não muito clara de quem está de fora, das nossas práticas agrícolas, de como nós trabalhamos o campo aqui. E quando a gente consegue apresentar isso para o estrangeiro, o impacto é muito grande. Então, uma das experiências que a gente teve aqui, que eu tive, foi em 2023, nós recebemos da Europa o CSO, o Chief Sustainability Officer, de uma das maiores empresas de alimentos do mundo, e nós levamos ele para uma fazenda, visitar uma fazenda aqui no Brasil. Então eu recebi ele em Brasília, fomos de carro ali 2, 3 horas conversando, ele muito formal, e perguntando e conversando. E quando começou a chegar perto da fazenda, ele começou a olhar e falou, poxa, mas essa fazenda ela tem muita floresta aqui em volta, né? Eu falei, nós temos aqui o sistema de reserva legal, e apresentando, e foi entrando na fazenda, poxa, mas muitas flores, então os polinizadores, eu falei, pois é, assim que a gente faz aqui, nós temos esse cuidado. Sentamos com o produtor rural, com seus filhos, eles começaram a falar do histórico deles, de como eles trabalham aquela terra, e o queixo dele foi caindo. Então, quando nós falamos da evolução da produtividade no Cerrado, de 10, 20 anos para cá, multiplicando por 3, 4, 5, 6 a produtividade, quando nós falamos, e os produtores ali apresentaram as tecnologias que eles têm no campo, os equipamentos recém-lançados na Europa, que já estavam sendo usados aqui, nós temos essa oportunidade com a COP. E essa é uma oportunidade muito boa para a gente, porque nós podemos mudar o jeito que o mundo enxerga a produção rural brasileira. E aí, para terminar, nossa entrevista está chegando ao fim, lembrando que nós estamos conversando aqui com o André Germano, gerente de negócios de carbono e agricultura regenerativa da ADM na América Latina. Nós tínhamos aqui na empresa um plano de chegar a 200 mil hectares em 2 anos. Né? Então, já estamos com 25 mil, né? A empresa já tem 25 mil e o plano era chegar a 200 mil. Esse plano continua de pé ou tem ajustes aí também pela frente? Acho que nós temos alguns ajustes. Nós queremos que o plano chegue, que o programa chegue a 200 mil, a 500 mil e que cresça de uma maneira constante. Nós estamos fazendo os ajustes necessários para isso. Provavelmente nós vamos chegar nesses 200 mil um pouco mais para frente. E isso também vai depender bastante, a velocidade com que isso acontece, exatamente do engajamento dos parceiros das cadeias de valor. Muito bem. Mas o programa existe, a intenção é essa e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito bem, boa sorte para a ADM, boa sorte para o programa. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui temos essa entrevista no site, npagro.com.br, nas mídias sociais aí, Instagram, YouTube, enfim, por onde você quiser ver, você pode ver, conhecer um pouco mais esse programa tão importante aqui da ADM. Muito obrigado. Muito obrigado, Germano. Obrigado.